Pessoal, vamos fazer aqui mais uma questão da Sebrasp, da PF de 2021. Vamos lá para o que diz a questão. Considere que x e y sejam variáveis aleatórias contínuas, que se distribuem conjuntamente conforme a função de densidade f de xy é igual a x mais y, no qual x está entre 0 e 1 e y está entre 0 e 1. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes. Vamos lá para 40. Item 40. Y é uma variável aleatória uniforme no intervalo 0, 1. O que isso quer dizer? Que a função de densidade de y, então f de y, é igual a 1 no intervalo em que y está entre 0 e 1. Está dizendo o seguinte, olha, que a função de densidade ela é contínua, é uniforme, é por isso que o nome desse tipo de variável é uniforme. Por quê? Porque a função de densidade ela é constante entre 0 e 1. Se eu for fazer o gráfico da função de densidade da minha f de y, vai ser algo assim nesse sentido, que eu tenho 1 e ela é constante até y1. No caso, y varia entre 0 e 1. Então veja que para qualquer y aqui, vou botar aqui um y0, a minha f de y0 é 1, é constante. Ou seja, se eu quiser calcular a probabilidade de y ser menor ou igual a um yzinho, isso aqui, na realidade, é y. Certo? Então a função da acumulada de y, a probabilidade de y ser menor ou igual a y é igual a y. Por quê? Porque quando você calcula essa probabilidade aqui, você quer calcular a área até determinado, a área dessa função até um determinado ponto, no caso aqui um y, né? Deixa eu tirar aqui esse 0, até um y. Então, como é que eu calculo a área até esse determinado ponto y aqui? Isso aqui, na realidade, é um retângulo, né? Então, eu pego a altura, que é 1 vezes y menos 0, que é essa distânciazinha aqui, né? Que vai dar y, né? Então, é isso. Ela tem essa característica, essa função, essa variável aleatória uniforme, que tem essa distribuição uniforme. Geralmente, ela é identificada como essa variável que tem essa característica, ela é identificada da seguinte maneira. Y tem distribuição U, uniforme, 0 e 1. Beleza? Então, essa é uma característica, essa é a função de densidade uniforme, em que a variável ela tem uma distribuição uniforme. Tá? Então, a gente vai ter que identificar que y, se y de fato é uma variável aleatória uniforme, no intervalo 0, 1, então ela vai ter essa função de densidade aqui, tá? Aqui. Será que isso é verdade? A gente só vai saber se a gente fizer as continhas. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho minha conjunta. Bom, eu tenho a minha conjunta, eu quero a minha variável, a minha densidade de y, a função de densidade de y. Então, como é que eu consigo obter a função de densidade de y a partir da função de densidade conjunta? É simples, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função de densidade, y, ela é igual à integral de 0 a 1 da conjunta x e y em relação a x, a d de x. Eu estou integrando em relação ao espaço paramétrico da minha variável x, que é 0 e 1. Então, se eu integro a minha função de densidade conjunta em relação à minha variável x, eu vou conseguir obter a marginal f de y. Se eu integro em relação a y, eu vou ter minha função marginal f de x. Tá? Da mesma forma, por exemplo, se eu quisesse minha f de x, eu faria o quê? Eu integraria no espaço paramétrico de y, minha conjunta f de x, y, em relação a y. Eu integro isso aqui em relação a y e o que vai sobrar aqui vai ser alguma coisa em função de x. Tá? Então é isso. Lembrando que tanto x quanto y elas vão variar entre 0 e 1. Beleza? Então vamos lá. Então a gente precisa fazer essa conta aqui.
a integral de 0 a 1 de f de x, y, d de x. Mas quem é minha conjunta? Eu tenho integral de 0 a 1, a conjunta é x mais y, d de x. Eu posso dividir essa integral em duas parcelas, x, d de x, mais integral de 0 a 1, y, d de x. A integral de x, d de x é x ao quadrado dividido por 2, em que x vai variar de 0 a 1. Então, isso aqui fica x ao quadrado sobre 2, com x variando de 0 a 1, mais y. Como y é uma constante em relação à variável x, eu posso colocar o y para fora da integral. Então, fica somente y vezes a integral de 0 a 1, ficou aqui dentro 1 d de x. Resolvendo isso, como é que vai ficar? Então, aqui fica, substituindo aqui o limite superior em relação à função, fica 1 ao quadrado dividido por 2, menos 0 ao quadrado dividido por 2, mais y vezes, aqui fica a integral de 1 em relação a esses limites. A integral de 1 é x, né? X com x variando de 0 a 1. Vou ter que fazer essa continha aqui também, né? Isso aqui fica meio, menos 0, vai dar meio, mais y vezes x, fica 1 menos 0, que eu estou substituindo aqui, né? Isso aqui, essa partezinha aqui, do x, um x variando de 0 a 1, isso aqui na realidade aqui é 1, substituindo 1 aqui no x, menos o x como 0, né? Vai dar 1. Tá, então isso aqui vai dar 1. Essa partezinha aqui, né? Isso aqui tudo vai dar 1. Beleza? Então aqui fica meio mais y vezes 1 menos 0, que vai dar 1. Y vezes 1, isso aqui vai dar 1. Y vezes 1 vai dar y. Então, eu posso colocar isso como y mais meio, certo? Em que y ele vai pertencer ao intervalo 0, 1, ou do jeito que a questão identificou, eu posso colocar como y variando de 0 a 1. Portanto, a minha função, a f de y, ela é, na realidade, dada da seguinte maneira, né? Minha f de y igual a y mais meio, em que o y vai variar entre 0 e 1. Eu pergunto, isso aqui é uma função de densidade de um uniforme? Não, né? Porque se fosse, era para ter resultado na seguinte distribuição, né? F de y igual a 1 e não igual a y mais meio, certo? Então é isso, a questão, nesse caso, ela é falsa, né? Não é uma uniforme 0, 1. Então isso aqui é falso, beleza? Valeu!